Com os tratados de paz assinados no fim da Primeira Guerra Mundial, sendo o Tratado de Versalhes o mais reconhecido, diversas nações passaram a sentir um forte sentimento de injustiça. Enquanto isso, a crise do capitalismo no final da década de 20 e a polarização ideológica entre os nacionalistas e os capitalistas estavam a todo vapor. A insatisfação das nações perdedoras da Primeira Guerra criaram um sentimento de vingança, e das cinzas da guerra para acabar com todas as guerras. O maior conflito bélico da história surgiu. Na Alemanha, o povo era tomado pelo nacionalsocialismo de Adolf Hitler, idealizador da ideologia nazista. Hitler depositou toda a culpa do fracasso das forças germânicas em uma suposta conspiração dos judeus da Europa. Assim, seu objetivo era propagar o antissemitismo e acabar com toda a população judia em seu continente, promovendo a chamada solução final para os problemas da Alemanha. No final da década de 30, o Terceiro Reich alemão estava fortemente armado e o resto do mundo temia uma guerra maior ainda do que a primeira. Unindo-se com as nações derrotadas e com o Império Japonês, a Alemanha nazista só precisava dar o primeiro passo. A Itália, o Japão e a Alemanha estavam juntos com um único propósito: reconquistar o que foi perdido na Primeira Guerra e espantar a iminente ameaça comunista. Então, na madrugada do 1º de setembro de 1939, Hitler invade a Polônia, dando início à maior guerra de todos os tempos. No ano seguinte, o rolo compressor nazista, junto com sua tática de guerra relâmpago Blitzkrieg, já havia capturado diversos territórios europeus. E no dia 14 de junho de 1940, Paris, a capital francesa, foi invadida. O cenário da Segunda Guerra era desanimador. A Europa estava derrotada e a única nação restante dos aliados era a Inglaterra. Entretanto, em um ataque surpresa efetuado pelo Japão na base de Pearl Harbor, nos Estados Unidos, o jogo virou. A terra do tio Sam já não podia se abster diante da guerra, e no último mês de 1941, os Estados Unidos da América entram definitivamente para a Segunda Guerra Mundial. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. Commander-in-Chief of the Army and Navy, I have directed that all measures be taken for our defense. The Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Derrotado pela Força Aérea no Oeste, Hitler e seu exército da Wehrmacht decidiram dominar o leste europeu. Em uma operação chamada Operação Barbarossa, a Alemanha planejava invadir a cidade de Stalingrado, na colossal União Soviética, e mostrar a todo mundo a superioridade da raça ariana. Todavia, Hitler não contava com o frio anormal das terras soviéticas e acabou sendo derrotado. Com essa derrota, a situação mudou e o resto do mundo percebeu que o Terceiro Reich não era invencível. Comumente, só é lembrado da bravura dos soldados soviéticos nos árduos meses de batalha na invasão alemã. Porém, na batalha, houve uma forte participação feminina. As mulheres eram consideradas mais pacientes para esperar o inimigo e suportar os meses de batalha, além de terem construído escolas de artilharia para prepará-las para as batalhas. A entrada desses dois países mudou totalmente o rumo da guerra. Além do poder bélico, os Estados Unidos e a União Soviética possuíam uma enorme capacidade de mobilização e uma quantidade exorbitante de recursos naturais. Após a derrota da Alemanha na Batalha de Stalingrado e os aliados podendo se reestabelecer, a guerra poderia finalmente começar a mudar. No dia 6 de junho de 1944, iniciou-se a Operação Overlord,
comandada pelo general americano Dwight Eisenhower, com o intuito de invadir as praias francesas na região da Normandia e retomar a Europa. Esse dia ficou marcado como o dia D. Para obter sucesso, milhares de soldados precisaram se sacrificar no dia D. Graças à Operação Overlord, as forças armadas dos aliados retomaram posse da grande maioria dos territórios na Europa nos meses seguintes. No final do mês de abril daquele ano, as forças aliadas realizaram o que foi chamado de Cerco de Berlim, selando a queda do Terceiro Reich. Com a derrota alemã, Hitler e muitos de seus aliados cometeram suicídio. Adentrando o território europeu, os aliados descobriram algo amedrontador que passaria a ser chamado como Holocausto, um enorme genocídio que os nazistas cometeram aos judeus e outras minorias na Europa. Neste ponto, todas as forças do eixo já haviam sido derrotadas e só restou a ameaça japonesa no Pacífico. Em agosto de 1945, para finalizar a guerra, os Estados Unidos jogaram 2 bombas atômicas na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Elas causaram uma destruição imensa e inimaginável. Com isso, o Japão se rendeu oficialmente no começo de setembro de 1945. A Segunda Guerra Mundial devastou o planeta como nenhuma outra guerra fez. Homens, mulheres, crianças, brancos, negros, judeus, todos sofreram. Em 1948, foi criada a Organização das Nações Unidas a fim de evitar mais uma atrocidade em larga escala como o próprio Holocausto.